Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Louvamos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder estes momentos. Nós iremos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Claudete Correia Machado de Oliveira, também um alô especial para o Adão Santos, um alô especial para Ivanil Campos, pedindo aqui orações pelo filho Wellington, que está completando hoje mais um ano de vida. Um alô especial para o Manuel Lameira e sua mãe, Nazaré Lameira, também Marli Abreu Lima, Daniel Júnior, Ednair Braga, Leonor Maia Albino, Anselmo William Keffler. Um alô também para Alda Mota, Maria Márcia e Euricles, Cátia Conceição e também o Raimundo, Luísa Manuel, Sara Viana Carvalho Marinho e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este dia, te damos graças pela vida, pelos cuidados, te damos graças por estes momentos que vamos agora ter, estudando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, Pai. Nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a tua palavra assim como ela é. Possamos vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam. Em especial, Pai, nós te pedimos que abençoes o Wellington, que está aniversariando hoje, e também, Pai, abençoes o Daniel Júnior e a sua família, que eles abençoaram Manuel Lameira e a família, a sua mãe Nazaré. E também pedimos que abençoes a Claudete Correia Machado de Oliveira, o Adão Santos e todos os demais, Pai, que nós citamos aqui, que sintam a Tua presença e sejam vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a vocês que têm estudado conosco todos os dias a Bíblia, têm ouvido os comentários que nós aqui fazemos e todos os dias nós temos passagens bíblicas que nós aqui citamos. E seria importante você anotar essas passagens bíblicas e depois marcar na sua Bíblia. Sublinhe, pinta de uma cor ali que você gosta, para ficar destacado, porque esses estudos que nós fazemos nos ajudam a entender a Bíblia, nos ajudam a entender o plano de Deus para conosco. A Bíblia, ela foi dada por Deus ao ser humano para que o ser humano pudesse conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele e caminhar dia a dia na presença dEle, ouvindo a sua voz e também fazendo a vontade dEle, para que nós possamos, através dos méritos de Jesus, estar com Ele um dia na eternidade. Esse dia está muito próximo. Nós não sabemos data, se é 1 ano, 2, 50 anos, não importa. Está próximo. Quando nós menos esperarmos, nós estaremos vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus. E aí aqueles que conheceram a palavra de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que dia a dia procuraram fazer a vontade de Deus em suas vidas, receberão de Jesus o convite: vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Estamos aguardando esse dia. E ontem nós falamos aqui a respeito do Cordeiro Pascal, a respeito de Jesus. Jesus morreu exatamente na Páscoa. Ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Todos aqueles cordeiros que morreram até Jesus morrer na cruz simbolizavam o sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. O cordeiro não abre a boca quando é levado para o matadouro. O cordeiro, ele não berra. O cordeiro, ele sai lágrimas dos olhos quando está sendo imolado, sendo morto, mas ele não berra, não é igual a um cabrito. O cabrito faz um escândalo, não é verdade? Quando está sendo levado para o matadouro. Mas o cordeiro não, assim foi Jesus, não abriu a sua boca. E ele sofreu tudo por mim e por você. E nós cremos nesse sacrifício. E nós temos a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é sangue de animais, de touros ou de bodes, de carneiro, como nós já temos estudado aqui. Eram símbolos, mostrava para o sacrifício de Jesus. E nós precisamos, irmãos, continuar nesta fé, continuar nessa certeza de que o sacrifício de Jesus foi um único sacrifício que vale
para todos, toda a humanidade, em todas as épocas, desde Adão e Eva até o último que viver quando Jesus voltar. Jesus, como nós dissemos ontem, ele foi visto várias vezes no templo e assim como o cordeiro que ia ser morto na Páscoa ficava num lugar onde as pessoas podiam vê-lo, e Jesus então, ele foi visto várias vezes no templo e as pessoas podiam então considerar as obras de Jesus, considerar os ensinos de Jesus, a sua vida, e ver que Jesus era uma pessoa íntegra, reta, sem pecado, sem mancha, sem defeito. E o profeta Ageu, ele escreveu a respeito do templo que foi construído por Neemias, depois daquela destruição de Babilônia. O primeiro templo de Salomão foi destruído, depois Neemias reconstruiu o templo, Herodes ajudou na melhora do templo, e Jesus então nasceu exatamente nessa época desse templo, do segundo templo. E Ageu, ele diz que a glória desse templo, do segundo, seria maior do que a do primeiro templo. Vejam, diz aqui, Ageu capítulo 2, nos versos 7 a 9, diz assim: sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Por que a glória deste templo, se era uma construção inferior à de Salomão, por que essa glória seria maior do que a do primeiro templo? Exatamente porque neste templo, ali Jesus foi apresentado, depois de 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser apresentado, foi circuncidado segundo a lei, e ele cresceu, viveu ali. Todos os anos Jesus estava lá na festa, participando da Páscoa e de outras festas. Jesus, ele encheu este templo, o segundo templo, de glória, por causa da sua presença. Agora, não sei se vocês já ouviram falar, estão falando muito na construção do terceiro templo lá em Jerusalém e que vai se cumprir a profecia. Irmãos, não tem nada de profecia falando de terceiro templo na Bíblia. Isso é invenção deles. Vejam que os sacrifícios cessaram quando Jesus morreu. No ano 30 da nossa era, Jesus deu a sua vida. E aí os sacrifícios cessaram. O véu do templo se rasgou de cima a baixo porque não havia mais necessidade de sacrifícios. E agora, eles lá em Israel já escolheram um sumo sacerdote, procuraram fazer exames e testes para ver se era da linhagem de Arão e confirmou que era da linhagem de Arão, e ele já foi eleito o sumo sacerdote. Eles vão voltar com os sacrifícios, vão matar uma novilha vermelha, conforme era feito lá no Antigo Testamento, quando eles foram inaugurar o santuário que foi construído no deserto, tinha que matar uma novilha vermelha, e agora eles estão fazendo tudo isso de novo. Vejam, irmãos, eles não creem que Jesus já veio. Eles estão vivendo ainda a época do Antigo Testamento, mas a Bíblia confirma, tudo confirma, a história confirma, Jesus já veio. Jesus cumpriu as profecias, nasceu no tempo predito, nasceu em Belém, conforme estava predito na Escritura Sagrada. Jesus, ele foi rejeitado, Jesus, ele foi condenado injustamente, ele foi levado à cruz, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E as pessoas que ainda estão crendo que agora o terceiro templo é o cumprimento de uma profecia, não existe essa profecia. Tudo que tinha que se cumprir para que Jesus viesse na primeira vez já se cumpriu. Nós agora estamos vivendo, conforme nós lemos ontem, no sangue da nova aliança. É o sangue de Jesus, não é mais sangue de animais que perdoa os pecados. Mas existem entre eles lá pessoas sinceras que já aceitaram a Jesus, que creem que Jesus é o Messias, mas eles estão aguardando ainda um outro Messias. E até já estão dizendo por aí quem é que vai ser esse Messias. Mas precisamos, irmãos, conhecer a Bíblia. Infelizmente, a maioria das pessoas não conhece a Bíblia. Conhece coisas que é postado aí nas redes sociais e a maioria dessas coisas são mentiras. Não é a verdade da palavra de Deus, são mensagens distorcidas. É
a verdade misturada com o erro, com a mentira. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em estar acompanhando essas redes sociais, essas mensagens, essas profecias, falsas profecias. A Bíblia é a palavra de Deus, é aqui que nós temos a verdade. Não se iluda com redes sociais. Se a pessoa que você está acompanhando aí na rede social, alguma mensagem, pregação bonita e que comove e que mexe com seus sentimentos, vai na Bíblia ver se o que ele está falando é o que está escrito na Bíblia. É isso, irmãos, que nós precisamos ver. Infelizmente, a maioria das pessoas está sendo enganada. Mas lembramos a todos que existem pessoas sinceras e fiéis e que no momento certo o Espírito Santo vai convencê-las e trazê-las para a plena verdade da palavra de Deus. E então, o sacrifício de Jesus, ele foi completo. Não existe um outro Messias que virá. O que acontecerá é o retorno do Senhor Jesus, que foi para os céus após a sua ressurreição, e antes dele ser elevado às alturas, ele prometeu que voltará. E nós estamos aguardando a volta desse Jesus que viveu entre nós há 2000 anos atrás e que vai cumprir a promessa e que vai voltar para nos buscar. Conhecemos bem a história do primeiro templo, quando Salomão construiu, e quando o templo foi dedicado ao Senhor, a glória de Deus, a Shekinah, a presença viva de Deus desceu ali sobre a construção daquele templo de Salomão que estava sendo dedicado a Deus. Deus, ele não pediu que se construísse um templo, Deus pediu que construísse um santuário, uma cabana, para o povo levar daqui para ali. E Deus iria estar junto porque a arca do concerto estava ali. Mas agora Salomão, Davi que quis construir o templo, e Deus deixou. Mas Deus disse, você, Davi, não vai construir, quem vai construir é o seu filho. Davi preparou todo o material, tudo de primeira, tudo caríssimo, e construiu um templo suntuoso, majestoso, para adorar a Deus. Mas esse templo foi destruído pelos babilônios quando invadiram Jerusalém. E aí depois veio a reconstrução, o segundo templo, mas a glória desse segundo templo foi maior porque Jesus estava presente ali. E nós também, irmãos, precisamos ter a certeza da glória da presença de Deus em nossa vida. Que a nossa vida seja luz para aqueles que estão ao nosso redor. Que eles possam ver Jesus através dos nossos atos. E que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo e sentir o desejo de conhecer esse Jesus que nós conhecemos e que vivemos em nossa vida. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.